Imagina acordar amanhã, ligar o noticiário e ouvir a seguinte frase: a partir de hoje, em 90% do planeta, nunca mais vai chover. Em poucos minutos, o mundo inteiro mergulha em pânico. Governos entram em reunião de emergência e mapas começam a rodar em todas as telas. Só que, no meio de um globo tomado por tons vermelhos e amarelos de seca extrema, uma única mancha azul insiste em aparecer. Essa mancha tem nome, fronteiras e idioma. É o Brasil. Em uma frase simples, o que mudou é isso. O resto da Terra esqueceu como faz chuva e o Brasil virou o último lugar onde tempestades ainda são normais. A partir daqui, tudo se reorganiza em torno dessa anomalia. A água de chuva vira moeda. Fronteiras viram linhas de guerra silenciosa. E viver sob um céu nublado passa a ser privilégio e ameaça ao mesmo tempo. Ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar por que esse cenário extremo é uma possibilidade física. Quais decisões humanas empurram o planeta nessa direção? E principalmente, o que acontece quando o mundo inteiro descobre que depende da nossa chuva. Porque a parte mais perturbadora não é imaginar o fim da chuva lá longe, em um futuro distante de sol em fúria. É perceber que as peças desse jogo já estão sendo movidas agora, em relatórios climáticos, em imagens de satélite, em escolhas que parecem pequenas no seu dia a dia. E se você ficar comigo até o fim, vai entender por que ser o último país da Terra onde ainda chove pode ser tanto a nossa salvação quanto o começo do nosso maior perigo. Você já percebeu como a palavra seca deixou de ser exceção e virou rotina no noticiário do planeta? Em vários pontos do mundo, rios que atravessaram séculos encolheram como nunca. Reservatórios desceram a níveis que ninguém imaginava ver em vida. Em imagens de satélite, áreas antes azuis e verdes vão tomando tons amarelados, como se a Terra inteira estivesse sendo lentamente assada. A ciência do clima não chama isso de castigo, chama de desequilíbrio do ciclo da água. E esse desequilíbrio é o primeiro passo visível de um mundo que começa a flertar com a ideia mais perigosa de todas: o céu simplesmente parar de cumprir sua parte. Quando se fala em aquecimento global, muita gente pensa só em calor a mais e gelo derretendo nos polos. E parece até intuitivo: é mais calor, mais evaporação, então deveria ter mais chuva. A parte que quase ninguém comenta é o lado contraintuitivo dessa história. A atmosfera da Terra funciona como uma máquina delicada. Acima de certos limites de temperatura, o vapor de água começa a agir como um cobertor térmico, retendo calor e impedindo que o ar esfrie o suficiente para formar gotas de chuva. Ou seja, o planeta pode ficar com mais água no céu e menos água chegando ao solo. Esse paradoxo já aparece hoje em um fenômeno real chamado virga. A chuva começa a cair das nuvens, mas evapora antes de tocar o chão. De longe, parece uma tempestade normal. Relâmpagos no céu e nuvens escuras, cortinas de chuva descendo. Mas, quando você olha para o solo, ele continua completamente seco. Agora imagina isso não em um deserto isolado, e sim em regiões inteiras de um continente. Céus carregados, radares cheios de sinais de tempestade, mas rios e reservatórios continuando a cair, dia após dia, porque a água simplesmente não chega ao chão. Uma metrópole moderna consome bilhões de litros de água todos os dias. Quando reservatórios começam a descer sem reposição, o sistema inteiro entra em estresse. Primeiro, vem o racionamento, depois a agricultura perde colheitas. O preço dos alimentos dispara e então começa algo que já mudou o destino de civilizações inteiras. Migração. Ao longo da história, povos abandonaram regiões quando a água desapareceu. Agora imagine esse processo em escala global, com milhões, depois dezenas de milhões de pessoas procurando um único tipo de lugar, aquele onde ainda existe chuva confiável. É nessa busca que o mapa do planeta começa a apontar para o mesmo ponto. Quando você olha o mapa da América do Sul, talvez não imagine que está vendo uma das maiores fábricas de nuvens do planeta. A floresta amazônica, as grandes bacias hidrográficas e o calor úmido criam um laboratório climático ao ar livre, funcionando dia e noite. Cada árvore age como uma pequena torre de evaporação, lançando vapor para a atmosfera como se fossem bilhões de chaminés de água invisível. Estudos estimam que a Amazônia pode lançar para a atmosfera algo em torno de dezenas de bilhões de toneladas de vapor de água por dia.
Esse vapor sobe, encontra ventos vindos do oceano e rapidamente forma nuvens gigantes. Esse processo cria algo extraordinário: correntes gigantes de umidade viajando pelo céu. Os cientistas chamam isso de rios voadores. São fluxos invisíveis de vapor que atravessam o continente, transportando água pela atmosfera por milhares de quilômetros. É como um sistema natural de irrigação flutuando sobre a floresta e sobre boa parte do Brasil, em um planeta onde muitos desses motores de umidade enfraquecem ou colapsam. Poucos lugares que ainda mantêm esse mecanismo passam a ser mais do que ecossistemas importantes. Eles se tornam centros climáticos estratégicos. E um desses centros, no nosso cenário, é exatamente aqui. Muita gente cresceu ouvindo que a Amazônia é o pulmão do mundo, como se o papel principal fosse só o oxigênio. Mas, em um cenário de colapso da chuva, o papel mais crítico está em outra função: transformar água líquida em vapor de forma constante e distribuída. Imagina um enorme ar-condicionado natural, que puxa a água dos rios, exala para o ar e cria uma espécie de escudo de nuvens sobre boa parte do território. Essa combinação de floresta, posição geográfica e circulação atmosférica faz do Brasil uma exceção climática. Em termos de ciclo da água, é quase como um pequeno planeta dentro do planeta Terra. Enquanto isso, muitos outros lugares seguem o roteiro oposto, trocando florestas por monoculturas, cidades de concreto e desertos em expansão. Ao remover vegetação nativa, cortam as raízes dos próprios motores de chuva e apostam que tecnologia e importação de água vão dar conta. Mas tecnologia pode bombear água de um lugar para outro. Não cria tempestade do zero em escala continental. Em um mapa futuro, o resultado é inquietante: mosaicos imensos de solo seco intercalados por poucas manchas ainda verdes. E nessa cartografia desigual, o Brasil aparece como uma dessas manchas insistentes, cercada por um mar de poeira. É aqui que a história deixa de ser apenas ambiental e passa a ser de poder. Em um mundo onde a água de chuva se torna ativo estratégico, a capacidade de gerar tempestades não é só questão ecológica, é também geopolítica. A gente sempre ouviu que ser rico em água é uma bênção. Nesse futuro, essa riqueza vira também alvo. Imagine acordar um dia e descobrir que o lugar em que você mora, com clima aparentemente normal, é visto lá fora como uma mina de ouro atmosférica. De repente, o mapa de nuvens passa a valer mais do que o mapa de petróleo. E o resto do planeta começa a olhar para esse pedaço do hemisfério sul com uma mistura perigosa de admiração, necessidade e pressa. Agora imagina que alguém aperta play em uma simulação e você acompanha, década a década, o planeta deslizando para um mundo com chuva cada vez mais rara. Nos primeiros 10 anos, as regiões que já eram secas deixam de ser apenas difíceis e se tornam praticamente irreversíveis. Zonas semiáridas cruzam a fronteira e viram desertos completos, com cidades inteiras cercadas por um horizonte de pedra e poeira. Agricultores abandonam plantações que não suportam mais o calor. Pequenos rios somem dos mapas. Tudo isso ainda parece um conjunto de crises locais, mas em silêncio, o ciclo global da água vai se desengrenando. Na segunda década, a reação é tecnológica e desesperada. Países ricos investem bilhões em dessalinização, tentando transformar a água do mar em solução para a sede de milhões. Aviões semeiam nuvens, espalhando partículas para tentar forçar a chuva a cair antes que as nuvens se dissipem. Surgem plataformas de coleta de neblina, domos inteligentes, canalizações gigantes. À primeira vista, parece que a humanidade encontrou um plano bem engenhoso. Mas todas essas tecnologias continuam dependentes de um estoque mínimo de água circulando entre oceano, ar e terra. Sem esse estoque, são só máquinas sofisticadas tentando espremer um céu cada vez mais vazio. Quando a terceira década começa, fica evidente que nem toda a engenharia do mundo consegue mandar no clima de um planeta inteiro. O aumento da temperatura global deixa a atmosfera mais turbulenta, imprevisível, quase temperamental. Alguns pontos enfrentam tempestades tão intensas que cidades inteiras são inundadas em questão de horas. Enquanto vastas regiões passam anos sem uma única chuva significativa, parece cena de filme de desastre.
mas é apenas um sistema físico respondendo a décadas de desequilíbrio. E tudo isso acontece antes mesmo de a parte mais estranha começar. À medida que as décadas avançam, outra consequência incômoda aparece: a migração em massa. Milhões de pessoas começam a sair de áreas onde a combinação de calor extremo e falta de água torna a sobrevivência diária uma prova de resistência. Não é mais escolha, é necessidade. Rotas antes usadas por turistas viram rotas de fuga, estradas se enchem de caminhões, carregando que sobrou de casas. Famílias inteiras apostam tudo em um rumo onde ainda existam rios perenes. As fronteiras, que já eram tensas em tempos de relativa abundância, se tornam linhas de choque entre desespero e medo. É aqui que o mundo começa, de fato, a procurar o último pedaço de céu que ainda funciona. Quando essa busca encontra a resposta, o clima geopolítico muda de cor. Satélites mostram que, enquanto grandes continentes exibem manchas de solo seco, uma faixa do mapa insiste em ficar verde e nublada. O Brasil, no começo, isso aparece em relatórios discretos, como um ponto de resiliência climática em meio ao caos. Mas pouco a pouco, essas imagens começam a circular em reuniões fechadas, conselhos de segurança, mesas de negociação. O país deixa de ser apenas uma peça grande no tabuleiro e passa a ser visto como o tabuleiro inteiro para quem ainda quer viver em um lugar com chuva. A reação não é súbita. Ela se infiltra. Primeiro, chegam empresas comprando grandes extensões de terra, muitas vezes por intermediários. Depois aparecem acordos de cooperação técnica que, na prática, abrem espaço para a presença militar e infraestrutura estrangeira. Começam a ser desenhados, pelo menos no papel, modelo de enclaves internacionais dentro do território brasileiro, com leis próprias e segurança reforçada. Na propaganda oficial, fala-se de desenvolvimento e investimento. Na camada mais profunda, o objetivo é simples: garantir um pedaço do último céu que ainda produz tempestades confiáveis. Enquanto isso, as fronteiras tradicionais são pressionadas como nunca. Países vizinhos, igualmente afetados por secas brutais, veem no Brasil uma linha tênue entre desespero e esperança. Rotas clandestinas se multiplicam, rios se tornam corredores de fuga, estradas antes tranquilas passam a receber caravanas constantes de pessoas carregando o pouco que resta. A sensação, para quem vive dentro do Brasil, é estranha. De repente, o país que sempre olhou para o norte em busca de referência, agora se torna o norte para milhões de deslocados climáticos. E cada gota de chuva que cai reforça essa percepção. Com o aumento da pressão, surgem propostas cada vez mais ousadas em fóruns internacionais. Há quem defenda que a água do Brasil seja tratada como patrimônio da humanidade, o que, dependendo de como for feito, poderia significar uma espécie de tutela global sobre rios, aquíferos e até sobre as nuvens. Parece elogio, mas pode soar como ameaça disfarçada. Do lado de dentro, cresce o temor de que, em nome da sobrevivência da espécie, tratados possam ser impostos, bases possam ser instaladas, decisões possam ser tomadas, sem o consentimento real de quem mora sob esse céu. A diplomacia se torna um campo minado. Nesse contexto, a palavra corrida ganha outro sentido. Não é mais disputa por território vazio. É corrida por espaço em uma arca em pleno funcionamento. Governos calculam quantas pessoas conseguem entrar sem colapsar o sistema. Empresas avaliam quanto vale investir em infraestrutura, aqui em vez de tentar controlar o clima em outro canto do planeta. E o cidadão comum, assistindo a tudo, começa a se perguntar até que ponto é possível compartilhar chuva com o mundo inteiro sem perder o próprio chão. O que ninguém conta é que mesmo antes dessa conta fechar, um outro tipo de pressão começa a crescer por dentro. À primeira vista, ser o último refúgio de chuva na Terra parece privilégio, mas por dentro, o cenário é bem menos romântico. As grandes cidades brasileiras começam a inchar além de qualquer planejamento, recebendo ondas de pessoas que chegam sem ter para onde voltar. Bairros surgem rápido demais, infraestrutura não acompanha, serviços entram em colapso progressivo. A cada tempestade anunciada, multidões se reúnem em praças e avenidas como se estivessem esperando um show. Só que, quando a água cai, não é festa,
É disputa silenciosa por cada oportunidade de encher reservatórios, caixas, recipientes improvisados. Com o tempo, a chuva deixa de ser apenas fenômeno climático e vira hierarquia social. Há quem tenha acesso garantido a sistemas de captação sofisticados que armazenam água de forma quase luxuosa. E há quem dependa de goteiras, cisternas comunitárias e favores. Surgem grupos que controlam pontos estratégicos de abastecimento, decidindo quem bebe e quem espera. Em paralelo, aparecem cultos e movimentos que enxergam cada tempestade como sinal divino, sacralizando nuvens e trovões. Quando água e fé se misturam dessa forma, qualquer decisão de distribuição se torna também disputa espiritual. O impacto psicológico não é menor. Uma criança que cresce nesse Brasil não vê chuva como algo banal, vê como evento raro, quase sagrado, cercado de regras e tensão. Em vez de correr para brincar nas poças, ela aprende a não desperdiçar uma gota, a guardar água como se guardasse um segredo. Adultos, por sua vez, carregam uma mistura de culpa e alívio. Culpa por viver em um lugar onde ainda chove. Alívio por não estar do lado de fora das fronteiras. Essa ambivalência corrói a sensação de normalidade e cria um clima constante de vigilância, tanto externa quanto interna. Em regiões mais periféricas, a desigualdade aparece até na paisagem. Há bairros onde a chuva é canalizada, filtrada e entregue com eficiência quase clínica, enquanto outros vivem literalmente ao relento, dependendo da sorte de uma nuvem estacionar por alguns minutos. Essa divisão cria uma nova forma de fronteira dentro do próprio país, a fronteira entre quem vive sob um céu organizado e quem vive sob um céu caótico. Quem está na parte de cima da cadeia hídrica passa a ser visto como guardião de um poder que por décadas foi considerado banal. E isso acende faíscas de conflito interno que não podem ser ignoradas. Ao mesmo tempo, o mundo lá fora observa tudo isso com lupa. Qualquer sinal de instabilidade política, protesto ou desorganização é interpretado como oportunidade ou ameaça por governos estrangeiros. A narrativa de último refúgio começa a se inverter. O que era esperança global se torna também ponto de fragilidade global. E nesse clima, uma pergunta vai ganhando peso, como se você estivesse vendo a Terra de longe, em um documentário cósmico. Se até o último lugar com chuva está à beira de colapsar por dentro, quanto tempo falta para que a própria máquina de chuva comece a falhar? Em meio a todo esse caos humano, a física do planeta continua fazendo suas contas, indiferente a fronteiras ou acordos. À medida que o Sol envelhece e sua luminosidade aumenta muito lentamente, o balanço de energia da Terra tende a ser empurrado para cima. Mais calor significa mais evaporação, mais vapor de água subindo para a atmosfera. E aqui vem o ponto que vira a lógica ao avesso. A maioria das pessoas imagina que isso garante mais chuva. A ciência mostra que, a partir de certos limites, o planeta pode acumular tanto vapor na atmosfera que ela vira um cobertor extra de calor, aproximando a Terra de um estado que os pesquisadores chamam de estufa úmida. Nesse cenário extremo que é estudado em modelos de longo prazo, a atmosfera ficaria tão carregada de vapor que reteria ainda mais calor. Nuvens se formam, sim, e podem até se tornar visualmente impressionantes. Mas a combinação de temperaturas muito altas e perfis de vento faz com que parte significativa das gotas evapore antes de tocar a superfície. O fenômeno da virga, que hoje é pontual, poderia se tornar muito mais comum. A consequência é cruel. O planeta pode parecer visualmente carregado de água, mas funcionar, na prática, como um lugar cada vez mais seco. Nesse contexto, até o Brasil, com toda sua máquina de evapotranspiração e rios voadores, passa a enfrentar limites físicos inescapáveis. A floresta pode continuar lançando vapor, mas se a atmosfera local e global estiver quente demais, a chuva vai se tornar cada vez mais caprichosa. Pode cair toda de uma vez em eventos extremos, erodindo solos e enchendo represas rápido demais. Ou pode simplesmente se desfazer em queda livre, desaparecendo no ar quente antes de alcançar o solo. Esse tipo de cenário é estudado para escalas de tempo muito maiores do que a nossa vida, mas mostra uma direção clara.
a era da chuva não é garantida para sempre. Em projeções ainda mais distantes, de milhões ou bilhões de anos, modelos sugerem que, se a temperatura da Terra subir o suficiente, a água que chega às camadas mais altas da atmosfera pode começar a ser quebrada pela radiação solar. Moléculas se fragmentam, hidrogênio escapa lentamente para o espaço. É um processo lento em escala humana, mas devastador em escala geológica. A longo prazo, esse vazamento constante poderia transformar oceanos em mares rasos, depois em bacias salgadas, até que quase toda a água líquida de superfície desapareça. O ciclo hidrológico, que por bilhões de anos funcionou como o coração da Terra, entraria em parada definitiva. O mais inquietante dessa visão não é só imaginar a última tempestade da Terra, mas perceber que ela é o desfecho lógico de mecanismos físicos que a ciência já conhece hoje. Isso não quer dizer que vai acontecer amanhã, nem no século que vem, mas quando você junta esse destino distante com o colapso acelerado do clima no presente, a sensação é de estar vendo, em câmera lenta e em câmera rápida, ao mesmo tempo, o começo e o fim de uma era. A era em que a chuva foi um detalhe tão garantido que a gente nem pensava nela. Se você chegou até aqui, já percebeu que essa história não é só sobre chuva, é sobre o tipo de mundo em que você quer viver quando as decisões de hoje começarem a cobrar a conta. Um planeta que transforma o Brasil no último oásis climático parece roteiro de ficção científica, mas nasce de mecanismos reais da atmosfera, de escolhas políticas e de uma geografia que não pediu para ser exceção. A pergunta incômoda é simples. Você prefere assistir a esse processo como espectador ou quer pelo menos entender o suficiente para não ser pego de surpresa? Agora pensa um pouco. Como você usaria esse conhecimento na sua vida? Você muda algo na forma como enxerga notícia de seca, desmatamento, crise hídrica, mudanças climáticas? Você passaria a valorizar de outro jeito uma tempestade comum na sua janela? Ou ainda acha que isso é só mais um problema distante? E se o Brasil realmente se tornasse o último país da Terra, onde ainda chove, você acredita que a humanidade seria capaz de dividir esse privilégio ou tentaria tomar à força o que restou? As suas respostas dizem muito sobre o futuro em que você está votando sem perceber. Se quiser continuar mergulhando nesses cenários extremos de planeta, clima e universo, o próximo passo é óbvio. Já tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro outro tipo de proteção estranha envolvendo o nosso país, o escudo invisível que está salvando o Brasil do sol, a anomalia do Atlântico Sul e a ideia de um escudo amazônico. Lá você vai ver como uma falha no campo magnético pode transformar o Brasil em último refúgio. Não só da falta de chuva, mas também da radiação mais brutal do Sol. É praticamente a outra metade desse universo que você conheceu hoje. E, se você é do tipo que gosta de ir ainda mais fundo nos mistérios do universo, o primeiro comentário aqui embaixo tem o link para um material especial, Mistérios Proibidos do Universo. O que a ciência já suspeita sobre o começo, o fim e o sentido da nossa existência. É um material para quem quer transformar curiosidade em entendimento estruturado, sem depender só de vídeos soltos. Se fizer sentido para você, dá uma olhada depois. Agora, eu quero saber, você acha que o Brasil conseguiria dizer não ao resto do mundo se a nossa chuva fosse a única que sobrou? Ou acha que, no fundo, ninguém teria coragem de recusar quando bilhões de pessoas baterem a porta? Escreve a sua visão nos comentários, porque esse debate é exatamente o tipo de conversa que pode mudar a forma como a gente enxerga cada gota que cai do céu. Se esse vídeo te fez pensar, nem que seja um pouco diferente, sobre o futuro do nosso planeta, curta, se inscreva no canal, ative as notificações e continua aqui com a gente. Ainda tem muita coisa sombria, estranha e real sobre o universo para explorar juntos.